a gente tem que falar sobre eleições americanas. Hoje, a gente até trouxe o destaque do presidente americano Joe Biden com o chapéu de Trump. Eu fiquei sabendo, falaram que não estava indo a imagem na introdução quando a gente fez nossos destaques. Vamos lá, para a gente começar o bloco num alto astral, porque foi um gesto que não foi como muita gente está propagando, mas vamos começar em alto astral o bloco. Produção, coloca o Joe Biden colocando o chapéu do Trump aqui do nosso lado. O vídeo é até bonito. Eu vou voltar para isso mais adiante. Aqui a gente está tentando não tomar lados e de trazer uma cobertura transparente das eleições americanas e de outros fenômenos para que você possa formar a sua própria opinião. E eu sei que muita gente tem críticas ao Joe Biden, mas vou falar para vocês que esse vídeo não é exatamente como tem sido divulgado por muita gente nas redes sociais, de que ele estava senil. No vídeo ele estava até muito lúcido, estava com uma postura, parecia muito razoável, e era um evento lá na Pensilvânia a respeito do 11 de setembro. Vale lembrar que um dos aviões que deveria ter ido para Washington em 11 de setembro acabou não caindo na capital dos Estados Unidos porque a corajosa equipe brigou com os terroristas dentro do avião, tirou ele de rumo e ele acabou caindo mais ao norte, no meio do nada, enquanto a tripulação, a equipe e os terroristas todos faleceram. Os inocentes em lugares como Washington, etc. Nenhum inocente... Como eu posso frasear? Vou pedir perdão ao público. O fato é que o avião caiu num lugar desabitado e somente a tripulação e quem estava dentro do avião faleceu. Agora mais claro. Então ele estava lá, nesse comício, e você vê ele apertando a mão de um apoiador de Trump, e aí é o momento. Ele por um breve instante colocou um chapéu do apoiador de Trump onde se lia Trump 2024 na cabeça por um instante. Então o que aconteceu é que ele estava lá conversando com as pessoas nesse evento. Esse sujeito aí era um apoiador de Trump, até estavam brincando, trocando piadas com um cunho mais azedo, um cunho mais dando pontadas aí um no outro. E o cara falou, tá velho, hein? E o Joe Biden falou, tô velho, fez até reconheceu. E estava autografando um chapéu, um boné com o selo presidencial para dar para ele. E aí o Joe Biden disse, mas vai ter que tirar esse chapéu do Trump para eu te dar o boné autografado. E aí o cara tirou e falou, mas aí tu coloca. E aí ele colocou por um breve instante e sorriu para o público. A Casa Branca depois falou que foi precisamente para, justamente nesse clima descontraído, mostrar uma união bipartidária. Sem tomar qualquer lado na eleição, é interessante a gente pontuar que, poxa, que momento bacana de união bipartidária numa campanha eleitoral que foi tão desprovida de debate sobre verdadeiramente políticas e muito mais repleta de ataques pessoais. Agora, feito esse adendo para a gente abrir o bloco em alto astral, a gente vai se aprofundar a respeito da questão, e se a gente fala do que foi tóxico e repleto de ataques pessoais e magro em debate político, a gente pode falar do debate da terça-feira, dia 10 de setembro. Quem estava esperando nossa transmissão simultânea, a gente tentou até o último instante os direitos para poder transmitir. Infelizmente não foi possível. Mas, Marcos, tantos outros canais do YouTube transmitiram. Bom, eles devem ter conseguido um contrato, os direitos com a ABC News, que nós, infelizmente, não pudemos conseguir dessa vez. Ou fizeram por meios alternativos, mas aí cada um com seu cada qual. O que eu quero dizer é que o debate, e vale a pena a gente pontuar isso para a gente chegar nas pesquisas e em como as campanhas seguiram posteriormente. Então vocês veem a matéria ao meu lado, e também vale a pena a gente trazer isso. Foi muito fundamental na eleição americana. Ele contou com o maior número de pessoas assistindo nos últimos 16 anos. O debate atraiu mais que 67 milhões de telespectadores. É o debate mais assistido, como eu disse, nos últimos 16 anos. É o que lê a manchete aí, essa não da nossa edição local, mas do Epoch Times americano. Eu vou recapitular em 4 pontos principais o que foi que me chamou a atenção. Claro, a gente pode discutir outras tecnicalidades, mas aqui eu quero focar exclusivamente na questão de política. Muita gente diz, vale a pena a gente ressaltar esse ponto, que a ABC não foi bem, que a ABC pode ter puxado a coisa na direção da Kamala. É o comentário mais ouvido do lado conservador, enquanto do lado progressista, os esquerdistas nos Estados Unidos falam que a Kamala foi extraordinariamente bem, melhor do que poderia ter sido possível, melhor do que eles esperavam. Então, isso é o que se diz no burburinho, nos think tanks dos dois lados. 4 pontos que eu gostaria de ressaltar e que analistas do Epoch Times têm discutido principalmente. O primeiro é que a Kamala tenta se distanciar de Biden enquanto Trump tenta ligar os dois. Naquele debate do dia 27 de junho, Trump saiu muito fortalecido. Biden parecia um candidato frágil, se embolou em várias respostas, e Trump, de fato, tinha na sua manga algumas das principais cartadas de qualquer eleição: segurança, economia. A gente via o Biden, que acabava de presidir a maior crise fronteiriça da história dos Estados Unidos, com a entrada de 7,2 milhões de imigrantes ilegais, de encontros fronteiriços.
Um número que não houve em qualquer outro mandato da história americana. Claro, ele tem baixado esses números e no momento os números são baixos, mas no mandato todo a coisa não foi bem nesse aspecto e, de fato, isso trouxe em algumas cidades um incômodo com a criminalidade vindo de imigrantes, apesar desse não ser o único fator na segurança pública, que é um debate complexo e amplo. Além disso, há a questão da economia. Enquanto Biden, assim como na fronteira, conseguiu baixar a inflação nessa reta final do mandato, ele presidiu na maior inflação dos últimos 40 anos nos Estados Unidos. Momentos onde a coisa beirava 8, 9%, que no Brasil é uma inflação que não é tão atípica. Lá nos Estados Unidos é uma coisa que em décadas não se vê e que se viu nesse governo. Por isso, quando o candidato democrata foi trocado, houve um turbolag, como se fala para quem gosta do automobilismo, quando você pisa no acelerador e o motor tem que demorar um pouco para dar aquele giro para começar a responder, para o ar entrar no caracol, como se diz no jargão popular, para o turbocompressor começar a ter seu efeito. Ora, Trump falava muito ainda de Biden, enquanto Kamala era a adversária, uma coisa que, no debate, também foi uma das críticas que veio mesmo de aliados e de conservadores nos Estados Unidos. Para Kamala, é um desafio delicado. Ela foi vice-presidente por 3 anos e meio, depois de ter desistido das eleições primárias. Ela competiu com Biden pela nomeação lá atrás em 2020, não conseguiu votos, acabou saindo para ser vice do Biden naquele ano de 2020, quando ela não conseguiu ir bem na nomeação na eleição intrapartidária, na eleição dentro do Partido Democrata, para escolher quem seria o candidato. Agora ela está numa situação esquisita, onde ela foi colocada lá sem ter os votos necessariamente da eleição primária, da eleição dentro do partido, e ela precisa se descolar de Biden, porque para estar imune às críticas que vêm muito ao seu governo e projetar essa imagem de que ela tem um plano diferente, de que ela é a coisa do futuro. Mas, ao mesmo tempo, ela também quer dotar as coisas que são positivas, ou que são vistas como positivas, do governo anterior. É uma saia justa e é o caminho que, segundo analistas dizem, ela tem que caminhar. No debate, Trump não conseguiu explorar tão bem coisas que foram positivas nos seus mandatos anteriores. Eu falei da economia e de segurança, e ele de fato teve alguns dos números mais positivos na história recente dos Estados Unidos antes da pandemia da Covid-19. Mesmo em relações internacionais, ele teve os históricos Acordos de Abraão, e foram pontos que, apesar de sim terem sido positivos no seu mandato, ele não conseguiu explorar politicamente no debate. Então fica aí essa questão da Kamala tentando se descolar do Biden e a dificuldade do Trump em explorar. Claro, pode-se falar que os mediadores não foram bem em alguns momentos, mas houve dificuldade do Trump em explorar algumas das coisas que foram positivas no seu mandato, enquanto a Kamala conseguiu se esquivar, aparentemente, de laços com o Biden que poderiam manchar a sua imagem. Mesmo tendo sido a vice-presidente, é uma questão de como os candidatos se conduziram na retórica na minha análise. Outro dos pontos que tem sido trazido por analistas foi a questão do aborto, e é outro ponto de política que dominou a questão. Enquanto, mesmo na Convenção Nacional Democrata, a gente viu mesmo, fora do United Hall em Chicago, uma clínica de aborto móvel, é isso mesmo, a van do aborto fora da clínica, melhor dizendo, fora da Convenção Nacional Democrata, uma coisa que poderia ter sido vista como muito extrema por eleitores mais conservadores, a Kamala conseguiu, ao contrário, inverter a situação no debate, onde Trump era o extremo que iria impor um banimento federal ao aborto. Ela citou repetidamente o Projeto 2025, que é da Heritage Foundation, um think tank conservador, e disse que aquilo era a política de Trump. Trump tem se afastado repetidamente do Projeto 2025 e explicou que ele não teria... alguns eleitores mais à esquerda podem ter visto a coisa como desconversar, mas ele falou que ele não precisaria sequer vetar um banimento nacional do aborto porque nem passaria no Congresso. Essa foi a resposta dele na questão. Como eu disse, o debate foi muito truncado e repleto de ataques pessoais, mas em questão de aborto, foi também um dos pontos predominantes, onde, apesar de algumas políticas mais radicais favoráveis ao aborto, a Kamala pode não ter dado um tom tão radical, e o Trump, quando foi falar a respeito da questão, tentou se distanciar do Projeto 2025, mas não deixou clara como seria sua postura quanto ao aborto. Ele repetidamente vem dizendo que ele delegaria para os estados, mas algumas perguntas capciosas da Kamala conseguiram colocar ele de uma forma que pode afastá-lo de um eleitorado para quem que pode considerar votar nele, mas para quem o aborto é uma questão que tem que ter o aborto, tem que voltar a legislação a como era na jurisprudência Roe v. Wade, que federalmente permitiu o aborto e aí os estados legislavam sobre o como. Agora a situação foi revertida na Suprema Corte de forma que os estados podem legislar no se vai ou não ter aborto. Também houve uma discussão sobre economia que ficou relativamente rasa. Trump falava sobre as tarifas irem para o exterior, a Kamala acusava ele de quebrar a classe média dando isenções para bilionários.
Mas, notoriamente, não houve muita novidade ou apresentação de política. Uma coisa que é necessária, talvez, para que o Trump consiga se distanciar daquilo que os opositores alegam que são suas políticas, e ele diz que não são. E para Kamala, que entrou na disputa há relativamente pouco tempo e não conseguiu até agora apresentar exatamente como as suas políticas são tão diferentes das do Biden e como ela vai descolar daquilo que é criticado da sua administração e como ela vai lidar com, em especial, economia e política energética, pois ela falou muito tempo sobre banir o fracking, uma técnica de extração de petróleo por motivos ambientais, e é uma coisa que não pega bem com o eleitorado moderado. Agora ela busca reverter essa política, mas não consegue dar definição para a questão com o tempo curto de campanha que herdou na última hora do Partido Democrata. Nesse contexto, eu vou passar com vocês pela média das pesquisas, e é a primeira vez que a Kamala passa o Trump, não só na pesquisa geral, mas também nas casas de apostas. Vamos lá. Vocês veem primeiro um gráfico que indica a pesquisa geral de popularidade e vocês veem Harris com 47%, Trump com 44%. Importantíssimo, pessoal. Na margem de erro, eles estão empatados, porque dependendo da pesquisa são 3 pontos percentuais, 5 pontos percentuais de margem de erro. Então vale a pena dizer que enquanto aí na mediana se vê uma diferença marginal, mínima a favor de Harris, na margem de erro eles ainda estão empatados. Vamos passar para o colégio eleitoral, porque lá, como funciona, tenho falado repetidamente aqui no programa, é que quando você leva um estado, você leva a representatividade total daquele estado, que é medida em colégios eleitorais. Então, os estados vermelhos estão para o lado republicano, os em azul estão para o lado democrata, e existem muitos estados indecisos, os battleground states, os estados onde não se sabe se vai para um lado ou vai para o outro. Pela primeira vez, de acordo com a média de pesquisas do 270 to Win, depois que houve o debate, a Kamala parece ter passado o Trump nas pesquisas para o colégio eleitoral. Isso se estende também às casas de apostas. Vocês veem então o Real Clear Politics, que faz uma média das casas de apostas, colocando também uma pequena vantagem para Kamala nas casas de apostas de quem vai ganhar, Trump ou Kamala. Houve momentos de alternância da dominância do eleitorado nessa eleição. Naquele momento, depois do debate com o Biden, depois do tiro que o Trump recebeu, o atentado contra a sua vida, quando ele saía da Convenção Nacional Republicana extremamente fortalecido, houve um movimento em pêndulo, onde Kamala conseguiu dominar as manchetes por 3 semanas, com Convenção Nacional Democrata, Tim Walz indicado como vice e a desistência de Biden. Agora, depois desse debate, era um momento crucial, e a gente vê uma situação onde Kamala conseguiu apelar para um eleitorado democrata e Trump conseguiu ser colocado em uma saia justa em momentos onde ele foi bem no seu governo e não conseguiu responder e expor quais eram suas principais políticas. E como ele se distanciava do projeto 2025. Isso não é uma questão de julgar os méritos do governo dele, mas como ele se portou no debate e, claro, a gente leva em consideração as críticas que são feitas à ABC de que eles foram parciais na condução do debate. São críticas que vêm do lado conservador, de que eram 3 contra 1, Kamala e os moderadores. Por outro lado, os progressistas surfam ainda essa onda, mas as políticas de Kamala ainda não estão claras e ela ainda tem esse desafio de se distanciar de Joe Biden e falar para um eleitorado mais moderado que ela não vai permitir que a sua política energética seja afetada por questão ambientalista, que é o contrário do que ela vem promovendo nos últimos 10 anos. Esse é o retrato do momento, mas, claro, a gente ainda tem muito a ver antes da eleição no dia 5 de novembro. Vale a pena a gente pontuar que Trump disse hoje, pouco antes de eu entrar no ar, que ele não participará de mais um debate. Se falava em um debate no futuro, ele não participará desse debate, mas ele deve sim ter uma interação com o público amplo em uma plataforma abrangente. Ele deve ter um Spaces no X no dia 16 de setembro para o lançamento de uma iniciativa financeira. Vamos ver o quão amplo vai ser em termos eleitorais. Mas ele já deu esse anúncio hoje, não participará de um próximo debate até as eleições. E as eleições, de certa forma, já começaram, já há estados votando pelo correio. É uma bronca do Trump, ele fala que a eleição com votos pelo correio não seria transparente, mas já está ocorrendo, votos já estão vindo pelos correios para a eleição nos Estados Unidos, e esse é o retrato do momento, de acordo com as pesquisas e com analistas, o que eles pontuam sobre o debate. Sobre os analistas, eu trouxe analistas que falaram com o Epoch Times, mas também pontuando do lado conservador aquilo que vem da National Review, que é talvez a principal revista do espectro conservador nos Estados Unidos.